A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial lutando contra os nazistas está encenada e documentada em uma grande variedade de filmes. Mas nem todo mundo sabe que o nazismo também esteve presente dentro do país. Quando se fala em extrema-direita, é muito fácil se lembrar da KKK, a Ku Klux Klan, organização racista de extrema-direita que linchava e assassinava os negros, além de também perseguir judeus. Mas a existência de um partido nazista nos Estados Unidos é algo que ficou esquecido na história. E, infelizmente, esses acontecimentos do passado ainda influenciam os dias de hoje. Partidos nazistas e outras organizações semelhantes se formaram nos Estados Unidos no período entre guerras. Isso aconteceu porque alguns americanos descendentes de alemães se identificavam com a Alemanha nazista. No sul dos Estados Unidos já existia uma cultura racista e com fortes ideias de extrema-direita que favoreciam uma ideologia como a nazista, o que em parte era uma herança da escravidão. Prova disso era o poder de organizações como a Ku Klux Klan. A população branca usou o poder econômico e político que possuía para criar leis que segregaram o espaço público e edifícios. E não era só uma segregação contra negros, mas também contra pessoas de origem judaica. A legislação aprovada entre 1921 e 24 foi interpretada como antissemita e restringia as cotas de imigração de países da Europa Ocidental com grandes populações judaicas. Na época, houve trocas culturais mútuas entre a Gestapo e o FBI. Em 1936, aconteceu algo que ficou um pouco esquecido na história ao longo dos anos: um comício nazista no Square Garden. A história desse incidente começa 3 anos antes. Em maio de 1933, o vice-führer nazista Rudolf Hess, um dos principais do Partido Nazista Alemão, deu ao imigrante alemão Heinz Spanknüppel, também membro do partido, autoridade para formar uma organização nazista americana. Com a ajuda do cônsul alemão em Nova York, Spanknüppel criou os Amigos da Nova Alemanha ao fundir 2 grupos da ideologia nazista, a GAU-USA e a Sociedade Livre da Teutônia. A Sociedade Livre da Teutônia havia sido criada em 1924 com sua sede em Chicago. Essa organização era abertamente pró-nazista e se engajava em atividades políticas como a invasão do jornal de idioma alemão New Yorker Staatszeitung, com a exigência de publicação de artigos em favor do nazismo. Uma das primeiras iniciativas dos amigos foi usar a propaganda para combater o boicote judaico aos produtos alemães, que começou em 1933 como um protesto contra o antissemitismo por parte dos nazistas. Em uma disputa interna por poder, Spanknüppel foi destituído do cargo de líder e depois deportado em outubro de 1933, já que não tinha registro de agente estrangeiro, ou seja, não tinha permissão para exercer ativamente os interesses de um mandante estrangeiro no país. O congressista Samuel Dickstein, de origem judaica, presidente do Comitê de Naturalização e Imigração, tomou conhecimento do número expressivo de estrangeiros entrando no país tanto de forma legal quanto ilegal e da relação disso com o crescimento do antissemitismo. Isso levou Dickstein a investigar de forma independente as atividades de grupos nazifascistas, o que levou à criação do Comitê Especial de Atividades Anti-Americanas. O comitê foi autorizado a investigar atividades de propaganda nazista. Em 1934, o comitê conduziu audiências e trouxe a maioria das principais figuras do movimento fascista americano até ele. A investigação concluiu que os amigos representavam um ramo do Partido Nazista Alemão nos Estados Unidos. Em 1935, Rudolf Hess ordenou que os cidadãos alemães deixassem a organização e todos os líderes foram chamados de volta à Alemanha. Em 19 de março de 1936,
O Bund Germano-Americano foi estabelecido como uma organização de acompanhamento para os amigos da Nova Alemanha em Buffalo, Nova York. O Bund elegeu como líder Fritz Julius Kuhn, um cidadão americano nascido na Alemanha que era chamado de Bundesführer. Kuhn era um veterano de guerra que serviu na infantaria da Baviera durante a Primeira Guerra Mundial e um velho combatente do Partido Nazista que recebeu a cidadania americana em 1934. Apesar de ser eficaz como líder, unindo e expandindo a organização, um tempo depois acabou sendo visto como vigarista, incompetente e mentiroso. No dia 30 de outubro de 1939, aconteceu o maior e mais divulgado comício nazista no Madison Square Garden, evento que foi o auge das atividades do Bund. Cerca de 20.000 pessoas compareceram e ouviram Gerhard Wilhelm Kinzer, diretor nacional de relações públicas do Bund, criticar e acusar o presidente Roosevelt de ser uma suposta liderança bolchevique judaica americana. Esse termo se refere a uma teoria da conspiração antissemita e anticomunista que afirmava que a Revolução Russa foi uma conspiração judaica e que judeus controlavam a União Soviética e movimentos comunistas internacionais. Essa foi uma das principais crenças que justificou ideologicamente a invasão da União Soviética durante a guerra e também o Holocausto. Nesse evento nazista, um jovem judeu que subiu ao palco em protesto foi espancado de maneira humilhante. Esse incidente acabou ficando esquecido nos Estados Unidos anos depois, mas foi registrado em filme e em antigos documentários como o do diretor Frank Capra. Somente em 2005 essas imagens voltariam a aparecer no documentário Uma Noite no Madison Square Garden, de Marshall Curry, indicado ao Oscar. Em 1939, uma investigação fiscal de Nova York promovida pelo prefeito Fiorello LaGuardia e o procurador-geral Thomas Dewey apontou que Kuhn havia desviado mais de $14 mil do Bund. O Bund não tentou processar Kuhn com base no princípio de que o líder tinha poder absoluto. Kuhn foi processado pelo promotor público da cidade de Nova York em 5 de dezembro do mesmo ano. Foi condenado à prisão por furto e falsificação. Novos líderes substituiriam Kuhn, mas apenas por breves períodos. O Bund foi proibido nos Estados Unidos quando o país entrou na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941. Libertado após cumprir 43 meses de pena, Kuhn foi preso novamente em junho de 1943 e teve a cidadania cancelada sob a alegação de ter sido obtida de forma fraudulenta. No dia 21 de junho de 1943, foi preso como agente inimigo e enviado ao campo de concentração de Crystal City, no Texas. Mas esse não foi o fim da ideologia nazista nos Estados Unidos. Em 1959, George Lincoln Rockwell fundou o Partido Nazi Americano, com o objetivo de reviver o nazismo no país, com sede em Arlington, na Virgínia. Inicialmente chamado de União Mundial à Livre Empresa Nacional Socialista, o partido foi renomeado em 1960 para atrair a atenção do público. Esse partido nazista se baseava nos ideais e políticas de Adolf Hitler e negava o Holocausto, mas manteve a fidelidade dos princípios da Constituição dos Estados Unidos. Em 25 de agosto de 67, Rockwell foi assassinado a tiros por um ex-membro do partido. E ainda assim, esse não foi o fim do nazismo no país. Em 1970, Frank Collins se separou da organização e fundou mais um partido, o Partido Nacional Socialista da América, que ficou conhecido por tentar fazer uma marcha através de Skokie, em Illinois, uma comunidade de grande população judia onde viviam vários sobreviventes do Holocausto. Em 3 de novembro de 1979, acontece o massacre de Greensboro, em que 5 manifestantes em uma marcha anti-clã foram assassinados a tiros por membros da Ku Klux Klan e do Partido Nazi Americano. Nenhum dos assassinos foi condenado. Ainda hoje, o Partido Nazi Americano mantém uma página na internet e admite membros ativos e doações, além de enviarem propaganda nazista e artigos promocionais. Todo esse histórico de nazismo dos Estados Unidos se reflete em acontecimentos ainda nos dias de hoje, com a ascensão da extrema-direita.